Boa tarde, pessoal. O Mandrião, né, o bandido Bolsonaro, como vocês podem ver nas notícias, está ficando acuado e amedrontado, e já não era sem tempo, porque ele sabe que vai passar do condomínio Vivendas da Barra para o condomínio Vivendas de Bangu 8. E o que vocês podem ver é que certamente, como é um covarde, e o pronunciamento dele ontem, a nação, bem, não se pode chamar aquilo de pronunciamento, durou 2 minutos e 6 segundos. Então, não falou agradecendo a nada, não agradeceu a ninguém, não falou nada, ele simplesmente só falou mentira. Nos 2 minutos e 6 segundos, conseguiu só falar mentira. E nós vamos ver que a história vai se repetir, porque muitas histórias se repetem. Quem não sabe vai aprender agora, e é bom que anote para que aprenda. No governo República, no início da República, com o golpista Marechal Deodoro da Fonseca, que deu o golpe no Império, já articulado bastante pelo o Marechal, diziam o Marechal de Ferro, né, o Marechal Floriano Peixoto. Então, a República se instaurou, né, e desaparecendo o Império. Marechal Deodoro da Fonseca, por sua vez, renuncia. 2 anos e pouco de mandato, ele sai. E entra o Marechal de Ferro, né, o conhecido Marechal de Ferro, Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto teve um governo turbulento, não com talvez essa turbulência do Asmodeu, bandido que recém vai nos deixar, mas também foi um governo turbulento. Ele governou de 1891 a 1894, se não me equivoco. E houve uma grande revolta, conhecida como a Revolta da Armada, né? A Marinha, na época a Armada não se chamava Marinha, a Armada brigava incessantemente com o Exército do Brasil. Chegou ao ponto de, conspirando com vários oligarcas de São Paulo, né, a Marinha chegou a direcionar seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e bombardeando a cidade. E na ocasião foi até ajudada pela Armada, pela Marinha norte-americana, que rebelou todo aquele incidente. Debelou, aliás, né, todo aquele incidente. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Marechal Floriano Peixoto é totalmente descontente com o seu sucessor, e não vamos entrar em detalhe aqui, porque não é aula de história, mas ele não passou a faixa presidencial. Aí vocês me dirão, bem, naquele momento não existia a faixa presidencial. Bem, algo que simbolizasse a faixa presidencial não existia, realmente. Mas ele simplesmente não foi à posse do seu sucessor, o primeiro civil da história, né? Prudente de Moraes. Assim também aconteceu no governo do último governo do golpe de Estado de 64, o general João Batista Figueiredo, que também, né, copiando as atitudes do Marechal de Ferro, né, de Floriano Peixoto, também não passou a faixa ao seu sucessor,
que ele acreditaria seria Tancredo Neves, que faleceu. Então, ele não aceitou aquela sucessão, achando que José Sarney, não deveria ser o seu sucessor. E por essa razão saiu pelos fundos do palácio, não passando a faixa presidencial. E segundo uma declaração do próprio general Figueiredo, a revista Veja, na época, disse que, referindo-se ao José Sarney, né, ao maranhense José Sarney, que ele era um capacho, um puxa-saco, e de puxa-saco a traidor. E por essa traição à República, ele não conspiraria nesse ato de entrega solene da faixa presidencial. Bem, isso é o que conta a história. Certamente vocês vão ver ela se repetir novamente, agora com o mandrião Jair Asmodeu Bolsonaro, o bandido de Bangu 8, como eu falei no vídeo de ontem. Por quê? A vergonha é tão grande e o medo é superior à vergonha que ele não vai aparecer, para que não seja motivo de chacota. Outra coisa que eu quero que vocês entendam também, ele diz lá, quando mal e porcamente agradeceu aos seus 58 milhões de simpatizantes, dos que votaram nele, se Bolsonaro tiver muito daqueles ferrenhos doentes mentais, né, ligados a ele, tipo Carla Zambelli e outros mais, a atiradora lá do bairro Jardins, que queria matar o repórter esportivo, simplesmente porque ele era um negro, né, e o acorralou dentro de um bar. Então, e se dizendo, está atuando em legítima defesa, como se ela tivesse em um determinado ponto e o tal negro, a como ela se refere ao rapaz, chegasse com uma pistola e colocasse no seu, vou dizer, focinho, porque é o que ela é, que ela tem. Ela não tem rosto, ela tem focinho. Entendeu? Isso é o que aquela nazi-fascista bolsonarenta fez. Essa foi uma das suas últimas atrocidades, que certamente não vai pertencer mais ao quadro de Congresso, se é que o Brasil ainda lhe resta um pouco de vergonha na cara. Mas em se tratando de vários bandidos, e não estou me referindo a todos do Congresso Nacional, tem muita gente boa, mas mesclado a toda essa gente boa, os bandidos, né, se distraem e fazem a festa. Por outro lado, eu teria também fazer um pequeno comentário a respeito da Suprema Corte, não depreciando a Suprema Corte, não, ela é o símbolo máximo da nossa democracia, e graças até a esse ministro Alexandre de Moraes, a quem nós devemos nos orgulhar, apesar de ter sido apresentado pelo Temerário, né? Mas dentro dos processos legais, quando o Asmodeu, o bandido do Planalto, pediu que eles se reunissem entre si, quer dizer, a Suprema Corte do país e o até então desgoverno bolsonarento, eles simplesmente titubearam. O ministro Cássio Conká, como era totalmente favorável aos desmandos desse miliciano bandido, ele foi favorável à reunião. O outro, André Mendonça, altamente religioso, eu não sei se é assim mesmo que ele qualificava ao ministro, que tem a sua capacidade, é inegável, mas
dissimulava mais facilmente os seus anseios. Os outros, o ministro Gilmar Mendes, sim, podemos ir. Estou falando de linguagem fácil para que vocês possam entender. Podemos ir, podemos participar. E o que vocês acham que esse bandido estava querendo? Esse bandido Bolsonaro. Ele simplesmente, como se vê, acuado, acurralado e sabe que o final dele será triste, nas masmorras de Bangu 8, ele quer fazer uma espécie de negociata para que o seu fim não seja dos piores. Mas acontece, meus telespectadores, né, do smartphone, vocês vão ver e viram, vocês viram que o Supremo Tribunal Federal não abriu mão aos desejos e aos pedidos do bandido. Então, mais e mais, ele se vê acurralado. Ele e vários da caterva que o cercam. Como o seu filho, Cabeção, cabeça de moranga, cabeça de abóbora, ou cabeça de macaxeira. Macaxeira não, cabeça de girimum. Perdão. Esse vai ser um também que certamente o acompanhará ao condomínio Vivenda de Bangu 8. E uns outros quantos mais. Vocês já puderam também ver no tal recadinho de ontem, de 2 minutos e 6 segundos, que Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, bilionário, que não conseguiu se reeleger no seu próprio estado. Olha só que classe de porcaria. Mas já até pronunciou o nome do presidente Lula. Você vê que já existe uma pequena inclinação para que saia de um e passe ao outro. Porque essa gente do Centrão é assim. Eles ficam em cima do muro e estão com quem der mais ou com a situação. Se você não é situação e não der dinheiro, aí eles estão fora do balaio. É desse jeito que a banda toca no Brasil. Lamentável. É lamentável. Eu gostaria de ter visto um Supremo, uma Suprema Corte mais aguerrida, que não cedesse, se bem que não cedeu, mas titubeou. Quando o bandido Mó fala sobre a reunião entre o primeiro mandatário do Executivo e a Corte. Alguns titubearam, mas não se concluiu. Então a situação dele será grave. Eu, particularmente, não acredito que ele chegue ao final. Talvez renuncie para não passar por uma situação assim tão vexatória. Talvez renuncie. Ou talvez peça exílio em alguma embaixada. Não é? É difícil aqui possa conceder auxílio a esse bandido, mas existe, né? E ele esteve com ele reunido há pouco tempo. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Talvez vocês não concordem com a minha opinião, mas é o meu pensamento. Outra parte do vídeo, concordando ou não, vocês têm que aceitar, porque faz parte da história. E quem acha que não aprendeu nada com esse vídeo, um pouco sim aprendeu, como aprende todo dia, com qualquer vídeo que eu mando. Porque é muito fácil, e oxalá fosse assim desde os primórdios, não é? Com as aulas de moral e civismo, ou moral e cívica, como se falava no colégio, no ginasial. No ginasial antigo, hoje eu não sei nem como é que se chama.
né, o segundo grau, o fundamental, eu acho que é assim. E, então, desta forma é que caminha o Brasil, a passo de formiga, por enquanto. Vamos ver o que se dará amanhã. Boa tarde para vocês, muito obrigado.